Acho que já podemos começar, né? Tranquilo? Legal. Pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar Collab IT Protect, né? Agradeço a participação de todos. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Manuel Lima. Eu sou um engenheiro de segurança sênior da IT Protect. A IT Protect, né, é uma empresa pure player de cibersegurança com ação nacional e uma ação internacional, né? Em Belém, Fortaleza, Brasília, São Paulo e Lisboa, né? Um grande abraço lá para os nossos colegas Igor e o Matheus Viana, ok? Brevemente a gente vai se ver por aí. Hoje nós teremos aqui uma convidada mais uma vez, muito obrigado. Vamos ter a presença ilustre da Cláudia Tachira, a engenheira de soluções CyberArk, que vai trazer um tema com um crescimento hiper em potencial, com uma exponencial muito grande, né? Daqui a pouco ela vai nos elucidar e nos agraciar com todas as explicações oriundas ao tema, né, de agentes de IA, né? Um novo perímetro, né? O cuidado que as ameaças, o oriundo, aquilo que cerca todo esse universo de uma nova fronteira, de um novo perímetro de ataque de vetor. Então, com vocês, mais uma vez, né? Vou passar aqui a palavra para a nossa engenheira de soluções da CyberArk, Cláudia Tachira. Mais uma vez, Cláudia, muito obrigado e seja bem-vinda. Estamos ansiosos aqui. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos aí. Bom dia. Gente, minha câmera, não sei porque ela está meio torta aqui, mas vocês vão me ver meio de lado aqui. Mas aí eu não estou vendo, gente, o chat aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Na hora que eu der uma parada aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, o Manuel vai estar olhando também. Daqui a pouco eu respondo também, tá? Obrigada aí pela oportunidade. Eu hoje estou no time da CyberArk, sou gerente de pré-vendas do time da CyberArk. CyberArk é uma empresa líder global em segurança de identidades, né? É, já são desde 1999, já quase 2000, são 26 anos ali praticamente, né? Já atuando nessa área, e ela nasceu até depois que eu comecei a trabalhar com identidade, né? No último webinar a gente falou de identidade como novo perímetro de segurança, e hoje a gente vai falar um pouco dos agentes de inteligência artificial, que também são identidades, e aí eu vou esclarecer um pouquinho do tema aí um pouquinho mais para frente, né? Então vamos lá, vamos começar. Eu acho que todo mundo aqui deve estar bem familiarizado com o tema, né? Vou tentar explicar um pouquinho sobre alguns conceitos, aquela sopa de letrinha, mas vocês vão ver aqui o pessoal que já tem um pouco mais de experiência, que já está mais há um tempo aí na área, né? Vai ver que tem algumas letrinhas ali que se repetem, né? Então, a hora que eu for avançando aqui, vou falando um pouquinho sobre isso. A gente que já está há bastante tempo, às vezes a gente até confunde, né? Vê os termos, umas palavras ali, a gente acha que é tema antigo, e, na verdade, eles usam a mesma sigla, então só um ponto de atenção ali durante a nossa apresentação, né? Então, assim, a gente hoje, todos os dias, a gente ouve uma manchete, alguma coisa, alguma notícia falando sobre agentes de IA, né? Então, essa tecnologia hoje promete transformar tanto indústria, produtividade, oportunidade, a forma como a gente trabalha hoje, né? Eu vejo às vezes as pessoas com um pouquinho de medo, tal, do que tem pela frente, né? Mas eu acho que se a gente se preparar, acho que tem oportunidade para todo mundo, principalmente para nós que estamos na área de TI, de ir para essa área, enxergar as oportunidades e se mover para aquilo que vai ser automatizado também e tentar fazer esse trabalho de ir para onde, né, o futuro está nos levando aí, né? Os agentes de IA, eles não são apenas ferramentas, como eu vou explicar aqui, né? São uma nova classe de identidade operando com autonomia, né? Acessando sistemas ali até desde os mais básicos até os mais sensíveis. Vamos lá. Por que a gente está falando de agentes de IA hoje, né? A gente fala ali o hype, né, do momento, né? O hype é aquilo que está trazendo bastante entusiasmo, muita curiosidade, tem muita gente falando. Isso já aconteceu outras vezes, né? A gente passou aí
Por isso, quando a gente falou de DevOps, a gente ouviu muito, quando começou a se falar de Zero Trust. Zero Trust é um tema já antigo, já há mais de 10 anos aí que a gente já fala de Zero Trust, depois veio o ZTNA. Recentemente a gente tem falado muito de criptografia quântica, então são os, as modas ali, né, os modismos, é, mas assim, a parte dos agentes, tudo que está relacionado a IA, hoje é um hype, mas que veio para ficar, né? Então, as empresas, elas querem aproveitar essa tecnologia que a gente chama. A gente vai ouvir alguns termos, quando a gente fala de agent AI, eu prefiro usar os termos em inglês, mas aí vocês vão ouvir aí em alguns artigos, o pessoal ainda fala muito de inteligência artificial agêntica, né? Então, a tecnologia agêntica é meio que a gente trouxe para o português aí, mas em inglês a gente fala muito de Agentic AI. Então, assim, as empresas vão usar isso para acelerar a produtividade e reduzir custos, né? Por isso que eu falo da gente tentar se adaptar a isso que vem, né? Que já é a realidade, né? Não está deixando de ser até o futuro, né? As empresas estágio iniciais, experimentação, então muitas empresas, eu já vi empresas já um pouco mais avançadas, né? E, e já vi empresas aí mais básicas aí ainda fazendo testes, né? E aí os líderes de segurança, que a gente tem conversado, bastante preocupados com as implicações de segurança, né? Então, assim, hoje é difícil hoje a gente, né, não falar de AI, né? A gente começou lá atrás falando de IA generativa, tal. Hoje a gente fala de agentes de IA. Eu vou esclarecer um pouquinho essas diferenças aqui nos próximos slides, né? Vamos lá. Deixa eu ver. O que é o Agent AI, né? Refere-se a sistemas de inteligência artificial que demonstra a capacidade de tomar ações autônomas, né, para alcançar um objetivo específico sem depender da direção humana, então, ter autonomia. Os agentes de IA já são a implementação de todos esses conceitos quando a gente fala de IA agêntica ou agent AI, né? Utilizando técnicas de inteligência artificial para tomar decisões, né? Agir com o objetivo de alcançar a meta, né? E, enfim, deixa eu só mostrar aqui essa parte aqui. Beleza. Os agentes de IA, eles são relativamente novos, né? A gente que está há bastante tempo aí na área, né? Não vou nem falar quanto tempo eu estou aqui, mas de 3 anos para trás, a gente começou a falar de IA mais no contexto da IA generativa. E agora, né, a gente vem falando aí dos agentes de IA que, há menos de 2 anos aí, né? Como a inteligência artificial generativa ela estava ainda amadurecendo, a gente descobriu que esses LLMs, né? Large Language Models, eles podiam pensar e raciocinar o suficiente para produzir conteúdo, né? Então, por que que a gente não poderia dar também a eles acesso a ferramentas e recursos para que pudesse fazer outras coisas, além de só produzir conteúdo, né? Então, isso levou aí a começar a nascer o que a gente chama hoje de agentes de IA, né? O que é crítico aqui é que eles não são determinísticos, então não é algo que você define e você já sabe 100% do resultado. Então eles não são previsíveis. Os agentes eles podem tomar ações baseadas nos dados que eles recebem, baseado em orientações, baseado no ambiente. Então, quando a gente fala de IoT, quando a gente fala isso na indústria, na robótica, todo o ambiente influencia para que ele possa tomar uma decisão. Então, os agentes de IA eles podem variar, então os resultados nunca vão ser iguais, dependendo do ambiente, dependendo do impacto que eles recebem de fora, né? Só falando um pouquinho que eu falei ali que era o LLM, LLM, só fazendo uma analogia, é uma biblioteca gigante, né, inteligente, já leu milhões de páginas e a partir disso consegue conversar, escrever, até criar imagens de forma parecida com o que os humanos fazem, né? Muito comum, a gente viu aí a parte dos agentes de IA, desculpa, da IA generativa, né? São esses vídeos, né? Duplicidade de voz, assim, o pessoal utilizar a voz de outra pessoa para reproduzir, enfim, utilizar mais no dia a dia do que efetivamente como a gente vai discutir aqui nos agentes de IA.
E como que os agentes de IA, de onde eles vêm, né? Vêm de plataformas de nuvem, aplicativos SaaS, automação, otimização de fluxo de trabalho e ferramentas do dia a dia. Eu tive há um tempo atrás trabalhando com outras soluções, né? Em outra empresa, falando um pouco de automação ali, como que a parte de RPA, a parte da IA generativa, ela ia lidar quando a gente tivesse os agentes de IA, o pessoal confundia muito, né? E confunde ainda a questão dos agentes de IA com a questão da automação, ele vai levar a automação, mas ele não é o agente de automação ali como uma solução de RPA, e a gente vai ver um pouquinho disso lá na frente. Como eu comentei, né, a IA generativa, com base nas informações ali, vamos falar um pouquinho como que eles se complementam, né? A IA generativa, ela como motor de eficiência, né? Ela acelera tarefas como redação, pesquisa, codificação, oferece ganho de produtividade para os usuários humanos, né? Também pode ser usado para gerar políticas de segurança, simular ataques, criar documentação técnica e automatizar a resposta a incidentes. Apesar do pessoal utilizar a IA generativa para ficar criando foto, vídeo, enfim, né, no dia a dia, talvez ali no e-mail, né, no Teams, para organizar ali as respostas, mas ela tem um poder ali de utilização ali de automação muito maior, né? E os agentes de IA, como entidades autônomas, diferente da IA generativa, eles executam ações complexas e autônomas em nome do usuário ou até mesmo de sistemas. Então, ele vai interagir com APIs, banco de dados, pode escalar privilégios, tomar decisões com base e objetivo definidos. E como é que os dois se complementam, né? Então, a IA generativa, ela pode, por exemplo, projetar e otimizar fluxos de segurança e os agentes de IA executar e monitorar esses fluxos. Então, é a forma como eles se complementam. Eu coloquei nesse slide são duas fotos ali, uma de 2024, que é do ano passado, a gente está terminando 2025, que a gente fala aqui, né? E assim, nos últimos 2 anos, né, esses Security Landscape, esse documento, que depois eu vou postar o link aqui no chat, ele fala exatamente do crescimento, né, da IA e dos agentes de IA. Então, desde o ano passado, a gente vem demonstrando esse crescimento, né? E agora ele já não é mais futuro, né? Ele é realidade. Vamos lá. Como a CyberArk, ela tem trabalhado, olhado, tentado influenciar também nesse processo, né? A gente acredita que 25% das violações empresariais vão estar ligadas aos abusos de agente de IA, né? Então, por isso que a gente recomenda abordar fazer uma abordagem de identity first, né? Combinando segurança de identidades humana com escalabilidade e segurança de identidade de máquina. Vou falar aqui da junção do que é a identidade humana com a identidade de máquina e como que eles se complementam para endereçar uma visão estratégica. Eu falei aqui um pouco desses reportes que são feitos pela CyberArk, mas tem outros no mercado, a gente utiliza muito também. Tem um recente agora do Gartner, mas se vocês forem no Meet também tem um específico agora de canais digitais bem legal que eu li há pouco tempo, que uma colega publicou. Tem alguns outros também. Eu gosto muito de usar coisas do NIST também. Então, vocês vão ver que, independente do reporte que vocês olharem, seja do Gartner, Forrester, KuppinGheil, todos eles vão falar ali dos agentes de IA em algum momento. E como que os agentes de IA, né, eles vão superar o número de trabalhadores humanos ali, né? Isso a gente já vem falando há algum tempo. Quando eu olho isso daqui, eu me lembro quando a gente começou a falar de relação de identidades humanas para relações de identidades não humanas. E a relação de identidades não humanas, há anos atrás, era o quê? Contas de serviço. Então, aquelas contas de serviço que a gente tinha ali no AD, por exemplo, era o que a gente fazia, usava como base para fazer esse comparativo. Então eu tenho uma identidade humana para cada 3 de serviço ali, né? Aí começaram a vir as APIs, começaram a vir ali os chatbots, os containers, né? A parte de nuvem, a gente passou a falar de 1 para 13, né? E aí esse crescimento, ele
tem sido, dos últimos 3 anos, se a gente olhar, por conta até também dos agentes de IA, a gente vai ver aqui por quê, esse crescimento foi acelerado. O ano passado, a gente tinha uma proporção ali de 1 para 47, mais ou menos, de uma identidade humana para 47 não humanas. Hoje a gente fala de 1 para 82, né? Então, assim, é um crescimento acelerado. Porém, quando a gente olha aqui a adoção, né, dos agentes, né, da AI, a gente sabe que vai aumentar significativamente nos próximos 3 anos, né? Porém, a gente, nas últimas pesquisas, né, que a gente tem conversado com agentes, e aí esse gráfico é uma pesquisa da CyberArk com a McKinsey, né? A gente tentou detalhar aqui o que é o cenário hoje com o cenário daqui a 3 anos, né? Então a gente tem ali muita gente usando ali, mais de 50% ainda em teste dos agentes, criando, definindo, planejando, né? Alguns com alguma, ali 37% com uma adoção moderada, né? E apenas 6 realmente, efetivamente usando 100% ali, já com casos de uso, que é o próximo slide, de forma mais complexa, né? A gente espera que nos próximos 3 anos vai cair, né, um pouco essa questão da experimentação, porque você acaba tendo muita gente criando agentes que vão ser similares, que vão ser reutilizados ali, né, que vão ser reaproveitados, então tende a ter uma diminuição, e aí aquela relação de 1 para 82 tende a dar uma estabilizada. Então, ela cresceu muito pela quantidade de crescimento de agentes, né, de AI, e a gente vai ver aqui que os agentes de AI são identidades não humanas, por isso que ela conta aqui, né, mas tende a dar uma estabilizada. Vamos lá. Além do risco da identidade artificial agêntica, né, crescer rapidamente, não apenas por conta do número de agentes, mas do que esses agentes podem fazer e do acesso que eles têm, né? Os agentes de IA, eles vão operar em diferentes níveis de maturidade com diferentes níveis de acesso. Então, você já deve estar familiarizado aí com alguns acessos, algumas ferramentas mais simples ali, como o Copilot, né? O próprio chat GPT, o Google tem a sua ferramenta. Então, a gente utiliza isso já hoje no dia a dia, né? Tem sido bastante difundido, algumas empresas já têm adotado isso de forma corporativa, né? Então, eles estão ali naquela fase do assistente de IA mais simples com o acesso, acesso bem limitado, né? Mas você já tem organizações, empresas experimentando agentes autônomos, né, com acesso um pouco mais amplo a recursos, né, corporativos, executados ainda com alguma supervisão humana, né, e pode ser acionados aí com base em determinados eventos. Então, quem trabalha aí com a parte de cyber, a parte de Blue Team, Red Team, essa parte de identificação de threat management, já tem sido criado alguns agentes que já têm essa autonomia para tomar algumas ações, tá? A gente já tem visto isso. E no cenário mais complexo, né, com acesso total, onde não tem mais nenhuma interação humana, né, a gente vai ver, eu acho que isso ainda leva um tempinho, dentro esse tempinho a gente está falando de um ano, tá, gente? Antes a gente falava assim, um tempinho, levar 3, 10 anos. Não, a gente está falando em menos de um ano, né? A gente vai começar a ver sistemas agênticos mais complexos, né? Com agentes orquestradores aí capazes de executar tarefas em várias etapas, em vários sistemas corporativos, como Salesforce, Workday, ServiceNow, AWS, né? A gente deve ver um crescimento forte, principalmente em canais, por exemplo, de URA, que é aquele canal ainda, né, que a gente passa raiva ali quando a gente liga para cancelar um cartão, a gente deve ter um pouco mais de inteligência. Eu já tenho visto bastante artigo falando de canais digitais, né, da IA com canais digitais. Bem legal isso. E o que os principais CISOs, né, pensam sobre isso, né? O que eles têm visto, se não estão vendo, né, deveriam pelo menos estar pensando nisso. Então, são 4 questões fundamentais que a maioria dos tem se feito, né, ou tem trabalhado nisso, né? O que está sendo executado no meu ambiente? É preciso ter visibilidade de todas as identidades agênticas, incluindo permissões e atribuições. A gente vai ver que esse é o pontapé, é a base, é o pilar base para a gente começar a fazer a segurança dos agentes de IA, tá? Então, é a visibilidade. Os agentes estão acessando
os recursos de forma segura. Quando a gente fala de agente de AI, imagina ele acessando o banco de dados, né? Como que ele acessa? Né? Tá chumbado lá a credencial, quando é API, a gente chumbou ali a API key com o secret, né? O client ID com o client secret para ter a API key ali, enfim, como que está esse processo, né? Como que é esse processo de acesso, né? Como que a gente garante que os agentes de IA, né, têm acesso a esses recursos com o nível adequado de privilégios? Se tem algo errado acontecendo, eu tenho visibilidade, eu tenho hoje como detectar o risco, as ameaças, o comportamento associado a cada uma dessas identidades agênticas, né? E o ciclo de vida dos agentes. São devidamente governados e controlados, né? Eu estou constantemente governando e gerenciando o ciclo de vida de identidade, porque muitos desses agentes, eles também não são agentes que devem perdurar por muito tempo, né? Essa evolução ela é contínua, então a gente também tem que gerenciar, assim como a gente gerencia para identidades humanas, gerenciar esse ciclo para identidades não humanas, que é o próximo slide que a gente vai ver aqui. Então, quando a gente fala de agente de AI, né, ou de inteligência artificial, a gente está falando de identidade. Hoje a gente tem identidades humanas, identidades não humanas. A CyberArk classifica como identidades de máquina todo aquilo que é identidade não humana, né? Então a gente vai falar aqui um pouco mais voltado para identidades de máquina, né? Mas tem outros vendors, vocês vão ver isso em alguns outros analistas falando, não falam identidade de máquina, falam identidades não humanas e preferem separar a identidade de máquina. Mas basicamente é esse mesmo pilar, tá? E aí a gente tem os IAs, né? Os agentes. Vocês vão ver que eles estão ali, ele está ali no meio, né? Ele é uma identidade não humana, né? Com característica de identidade humana, né? É, quando a gente fala desse cenário, né, a gente tem ali workforce, IT, developers, está mais relacionado à questão do privilégio, né, de cada um deles, cada um tem uma função distinta, né? Como que você acessa e garante faz a parte da questão dos privilégios, né, durante o acesso, então os endpoints, as aplicações, a infraestrutura, né? Como que você agrega valor, né? Entrega e a redução de risco cibernético permite, né, o negócio tendo resiliência, satisfação do time de auditoria e conformidade, aumentando a eficiência e automação dos seus processos, né? E várias categorias no mercado aí relacionadas a isso, né? Vamos começar a falar agora, a gente fez uma pequena introdução ali, e agora a gente começa a falar dos agentes de IA mesmo como um cenário de ameaças, né? De novo, ali, quando a gente fala ali de 2016, 10 anos para trás, né? É, alguns de vocês provavelmente devem ter ouvido falar disso, que a questão da automação, ela criou uma superfície de ataque, assim como a gente tem falado várias vezes da identidade como novo perímetro, como nova superfície de ataque, como vieram com as APIs. Em 2016, a automação dos processos de DevOps, né, eles mudaram a maneira como a gente desenvolvia software. Então, as tecnologias de CI, CD ali, né, é, foram implementadas em vários lugares para automatizar, né, o teste de código, para implantação, integrações de forma muito mais rápida. Mas com isso também a gente abriu a proliferação de credenciais em todos os lugares, nas aplicações, ferramentas como Jenkins, Ansible, a gente injetou segredos em variáveis de ambiente. Então, a tecnologia de IA, ela está seguindo o mesmo padrão que a gente teve em 2016. Então, a gente fez ali um processo de automação, que foi sendo ajustado ao longo desses últimos anos, né? E com os agentes de IA, a mesma coisa, né? A gente está automatizando muita coisa, implementando várias coisas, diferentes ambientes de TI, né? E a gente acaba tendo esses problemas de descentralização, né? Descentralização da segurança, da autenticação, da autorização, da forma como a gente trabalha, né? Eu, nesse período, entre 2016 e 2026, eu tive uma passagem por banco, né? Então, eu trabalhei com banco, trabalhei na parte específica de segurança de APIs. E é interessante que ela mudou muito,
tem mudado, tem se adaptado, vai precisar mudar de novo, né, a forma como a gente controla. E aí vem um legado, desde 2016, quando a gente começou a trabalhar com a parte de DevOps, principalmente na parte de autenticação ali de APIs, né, autorização de APIs, onde isso ficava chumbado ali nas aplicações, né? Então, qualquer processo administrativo era muito oneroso ali, muito demorado, complexo, né? Tinha que abrir as janelas de mudança. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer com os agentes de IA durante a implementação. Então, a gente provavelmente vai ter que se adaptar no futuro, vão ter mudanças, protocolos, eu vou explicar no próximo slide já, falando especificamente de MCP, né? Que é um protocolo que já sofreu algumas mudanças num curto período de tempo, né? Vamos lá. O acesso é fundamental, né? Então, assim, nos últimos meses, como eu estava comentando, novos protocolos foram introduzidos para simplificar esse acesso, para tornar mais fácil para os desenvolvedores de agente, para quem cria esses agentes, se conectar aos recursos, né, ou aos agentes de IA, né? O MCP é um protocolo multicontexto, então, assim, quem já trabalhou aí com Microsoft, né? Primeira vez que eu vi essa sigla, eu falei, MCP, né? MCP para mim era a certificação da Microsoft lá atrás. E hoje não, eles reutilizaram a sigla para definir o MCP como Model Context Protocol, né? É um protocolo multicontexto. E ele foi introduzido pela Anthropic, se tornou bastante popular. Existem outros aqui que eu não vou citar, que fazem ali a parte de proteção ali dos agentes, como o SPIF, SPARE, as implementações ali do SPARE para suportar o SPIF, que é a parte da identificação mesmo do agent ali, e a gente precisaria descer um pouquinho mais a fundo, precisaria ter uma só falando de SPIF, SPARE ali, mas é um protocolo que é bem interessante, vocês vão ver bastante nas implementações aí de agentes de AI, né? E no caso do MCP, ele facilita a conexão com os provedores de nuvem, por exemplo, a um banco de dados, né? A execução de alguns comandos por meio de interface do prompt do agente, né? Ao mesmo tempo que isso facilitou, né? Trouxe aí uma série de oportunidades, além de aproveitar o acesso, mas também trouxe vários problemas aí em relação à questão de segurança. Então, a primeira versão desse protocolo, ele afirmava que a autenticação e autorização não faziam parte do MCP principal, né? Enquanto o MCP implementa o acesso para agentes de IA, aí isso foi o principal cenário da mudança, né? A versão mais recente do MCP, ela padronizou um protocolo OAuth, já bem conhecido aí também de vocês, que pode ser integrado a controles críticos de segurança. Então, ainda estava, a gente falava muito de KNAP, ali com o protocolo de autorização, o OAuth para autenticação ali, e autorização também, mas isso teve algumas mudanças, então aí precisava entrar um pouco mais a fundo para entender essa parte do MCP, tá? Mas assim, a CyberArk, ela atua para tentar influenciar, moldar essa segurança da identidade dos agentes também. Então a gente faz parte aí de vários institutos também que fazem a definição desses padrões, tá? Mas é um protocolo que provavelmente veio para ficar já. Esse é um tema aqui, quando a gente fala das ameaças, e eu acho bem legal falar isso aqui, porque quando eu trabalhava com a parte de APIs, né, eu sempre me guiava ali pela WASP, né, era uma referência ali, né, a WASP, é, ela tem ali um top 10 das APIs, não sei se alguém já conhece, então é bem interessante porque ela guia você nas principais vulnerabilidades, vetores de ataque, né? Tanto para APIs quanto para agentes de IA. Então, ela criou agora em 2025, ainda não é a release final, mas já dá para ter uma boa ideia, se depois tiver interesse de entrar lá no site da OASP para verificar esses vetores de ataque, que podem ser utilizados para atingir o vazio da segurança que ainda não está 100% definido, né? Então, a gente vê vários alvos de ataques, tanto nos próprios componentes do agente, quanto nas integrações, né? Então, quando a gente olha ali o Agent Behavior Hijack ali, né, que a gente chama o vetor de comportamento do agente, né? Tem como alvo o LLM, manipulando para fazer algo que ele não deveria fazer.
então fazendo o que a gente chama de jailbreak. O uso indevido dessas explorações de ferramentas, elas visam aí expor, né, e determinar e mudar a lógica de como o agente funciona ou deveria funcionar, né? Então, ela tem esses ataques têm principalmente como alvo o próprio código do agente, né? Ou a ação que esse agente desempenha. Então, eles podem, os agentes, né, de ameaça podem se aproveitar desses diferentes vetores para atingir o agente de IA. Então, é um ponto interessante. É bem legal depois vocês tiverem a oportunidade de olhar esses ataques aqui lá dentro da OASP. Vamos começar agora descobrindo como tratar, então, esses agentes de IA que vão se juntar à nossa força de trabalho como uma nova entidade ali, né? A gente falava sempre ali da governança, da identidade da parte humana, né? Eles são parte humanos, né? Os agentes de IA, ou pelo menos ficam muito bons em imitar o comportamento humano. E o fato de não ser determinístico, ter capacidade de raciocinar e serem orientados a objetivos, faz pensar que ele parece ali, né, uma identidade humana. Mas eles são muito mais próximos hoje do que das máquinas autônomas, né? Se você pensar em escala, que eles podem operar em escala 24/7. Recentemente eu vi uma reportagem, até achei engraçado, porque é muito parecida com aquele filme, né? Eu, Robô, ali, com Will Smith, onde a China entregando ali vários robôs. Ali aqueles robôs eles estão mais voltados para automação, ainda não tem ali essa questão dos agentes de IA, a inteligência ainda interagindo ali, né? Nos robôs ele está mais ligado à automação, mas eu acho que é questão de tempo ali, né? Eu vi a Disney colocando também agora uns bonecos também automatizados ali, que conseguem fazer algumas percepções, tem a parte de automação, mas ainda utilizando mais a parte da IA generativa do que realmente os agentes de IA. Para isso vir a mudar, eu acho que é questão só de tempo, gente. Então, é muito interessante que você vê o filme virando realidade, né? E até a cena daqueles vários robôs ali impressiona a gente, né? E é mais ou menos o que vai acontecer principalmente com o trabalho repetitivo, e isso em todas as áreas, né? Não só na área ali né, do dia a dia, da indústria, né? Mas do nosso trabalho também, tá? E Cláudia, aí, enquanto ficar no eu oi. robô, tudo bem, só espero que não vire o exterminador do futuro, né? Então, eu até vou falar aqui, ó, nesse slide aqui, ó. Os agentes de IA, eles não herdam só características de humano e máquina, né? Eles herdam ameaças, né? Que normalmente a gente relaciona às identidades. E assim como as identidades humanas, os agentes eles podem herdar ameaças de credenciais comprometidas, privilégios excessivos, né? Ou mesmo sequestro de sessão. E como as identidades de máquina, eles herdam as ameaças que vêm com chaves roubadas, né? Vazamento de segredos. Então, a gente vê que os agentes de IA, eles enfrentam novas ameaças específicas da própria inteligência artificial, que incluem envenenamento de dados, ou modelos, agentes de ameaça externa assumindo o controle de um agente, né? Ou, em alguns casos, o próprio agente alucinando, que é esse tema aqui embaixo aqui, ó, agente alucinando ou se tornando rebelde, né? A gente já viu em algumas tentativas, principalmente na robótica, né? Alguns agentes em questões de reconhecimento ali, a interpretação daquele ambiente não foi adequada, ou teve algum erro, teve algum bug ali, ainda precisa ser melhorado. Então, isso pode acontecer, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado, por isso que a governança, né, a questão de limitar, garantir o controle, mesmo para agentes, né, de IA que vão estar desempenhando funções repetitivas ali e que vão precisar estar 100%, essa questão dos privilégios ela tem que ser observada, né? E aí a gente vai ver que a questão da redução dos privilégios é importante. E é essa a próxima abordagem que eu faço aqui, ó. Uma abordagem que combina a identidade humana e a identidade não humana, né? A identidade de máquina. Para proteger os agentes de IA de forma eficaz, a gente precisa combinar, né, as duas governanças ali, as duas gestões das identidades humanas e não humanas, né?
Do lado humano, vai incluir gerenciamento de credenciais, aplicações com privilégio, a gente chama de zero standing privilege, né? Ou privilégio zero ali, acesso just in time só no momento que for necessário, monitoramento e isolamento de sessão, né? E a parte toda de governança e conformidade. E do lado de máquina, a gente não pode esquecer, né, que a gente tem que incluir recursos como a parte de autenticação forte e gerenciamento centralizado de segredos, né? Essa parte de secrets é muito importante, porque a gente vai ver isso muito forte, não só a parte de secrets, né, rotação da parte de secrets, segredos dinâmicos, mas também a parte de certificados, né, e PKI ali. Quando a gente trabalhava ali com a parte das APIs, nem a gente 90% do pessoal ali para as aplicações usava o Client ID e o Client Secret ali, né? E aí não tinha essa rotatividade do Secret, não tinha essa governança 100%. Tinha ali a governança de catalogar as APIs, mas isso evoluiu um pouco mais lento, né? Alguns preferiram utilizar a autenticação com a parte de certificados, mas a gente tem que ver que certificados também tem mudado, né? Não é o tema dessa call aqui, mas a parte de certificados, até 2029, a validade vai passar a ser de 47 dias. Antes a gente gerava certificado para esperar em 5 anos. Depois a gente vai, vamos gerar um certificado para esperar a cada 365 dias, ali um ano, né? Isso já tem mudado e não dá para a gente só 2029, vou esperar e vou manter do jeito que está. Não dá, né? Enfim, é um ponto de atenção, né? Os agentes de IA, eles vão ser identidades privilegiadas por padrão, né? Então, como diferente da identidade humana, que você vai lá, pega um usuário mortal, né? Um usuário bem simples ali, chão de fábrica, né? E que você poderia até, em algum momento, dar um acesso privilegiado, ele não é uma conta privilegiada, né? Ele não deveria ter, né, um acesso privilegiado. Diferente do agente de IA. Como ele não é determinístico, em algum momento ele pode tomar uma ação que ele precisa acessar uma aplicação, tomar alguma ação, né? E aí, quando a gente fala de ações, a gente tem que pensar, por exemplo, imagina os agentes de IA atuando com dinheiro, que é o que vai acabar acontecendo, né? E ele pode tomar algumas ações ali que ele vai precisar de acessos privilegiados para aumentar um limite, para permitir uma transferência, um saque, entendeu? Uma transação específica. Então, esse tipo ele se torna sempre um agente privilegiado, porque em qualquer momento ele pode ter a necessidade, né, de ou aumentar o seu privilégio, ou utilizar, né, ou se mover aí lateralmente com outros privilégios. Então, a gente tem que pensar aí nos agentes já como cidadãos de primeira classe, dentro da sua força de trabalho, né? O que significa isso, né? Que os riscos da identidade, que são herdados, características dos riscos humanos e não humanos, né, de máquina, e eles têm que fazer parte, o agente de IA, de uma plataforma de segurança mais ampla, que vai abranger ambas as identidades, humanas e de máquina, né? Porque ele vai ser parte desse ecossistema, né? Ele vai ser combinado aí. E além dos riscos, né, incluídos, além das proteções dos agentes de IA, ele passa a se comportar como um tipo de usuário privilegiado, criando 4 categorias de risco nessa fronteira de execução, né? A exposição de credenciais, né? Então, como eu comentei já, senhas estáticas, chaves de API embutidas em arquivos de configuração, em aplicações, né? O mesmo quando a gente fala de esteira de DevOps, às vezes está chumbado lá, porque ainda não está automatizado, não tem um processo de troca, então, de administração, né? Privilégios excessivos, único token de admin realizado para todas as ações do agente, falta de responsabilização, sistemas não conseguem distinguir entre identidade de usuário, agente ou intermediário, então você não sabe quem executou uma determinada ação, se foi o agente, se foi a pessoa humana, se foi uma identidade de máquina, né? E o monitoramento. Os logs precisam ser capturados, né, e cruzados para você poder identificar de onde veio, né?
Então, tem que ter consultas reais, bancos de dados, chamadas de API, né? Essa é a nova superfície de ataque na adoção de IA. Então, se ela não for gerenciada, esse é o risco do próprio agente de IA se tornar uma potencial ameaça interna, né? Vamos falar aqui agora dos pilares de segurança da identidade, né? Eu gosto desse slide aqui porque ele faz referência, quem já trabalha com identidade humana, sabe que a gente tem, na verdade, 4 pilares, né? Que eu sempre, na verdade eram 3, agora entrou o 4, porque esse quarto agora, há pouco tempo ninguém falava dele, e antes usava a parte de risco só para transação, e aí ele passou a ser usado o risco como o risco do controle de segurança da identidade. Então, assim, quando a gente fala de identidade humana, a gente fala no pilar IAM, PAN, IGA, e aí o quarto pilar é o ITDR, que é a parte da detecção e resposta a ameaças. Isso na identidade humana. Quando a gente fala de identidade de agentes de IA, não é muito diferente. Ele tem um pouco da identidade humana, identidade não humana ali, a gente tem, no lugar do IAM ali, que para a identidade humana é mais fácil, tem RH, as fontes autoritativas, aqui a gente tem a descoberta. Então, a gente vai chamar a parte do IAM ali de descoberta. Todos os outros levam o mesmo nome, tá? Então, você tem a parte de descoberta, o inventário dos agentes, que é a base da onde a gente precisa para iniciar, né, a parte de segurança dos agentes de IA. Depois a gente tem a parte do gerenciamento de acesso, que é o nosso PAN, né, o gerenciamento do acesso privilegiado, de quem pode acessar, o que pode acessar, quando pode acessar. A gente tem a gestão do ciclo de vida desses agentes, que seria o nosso IGA, né? E a gente tem a detecção e resposta a ameaças, que seria o nosso TDR lá, né? Identity Threat Detection Response, né? Então, essa questão desses pilares, eles vão ser muito semelhantes, né? E aí, a única diferença entre o IAM, que é para a identidade humana, e a identidade, do caso dos agentes de IA, né? É a gente poder reduzir o risco, né, das IAs invisíveis. Começar com descoberta, contexto e risco, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente dá. Então, antes de proteger, você tem que primeiro ver, entender quais agentes são executados no seu ambiente. Você tem como proteger aquilo que você não sabe nem se existe, né? Quem são os proprietários e qual o risco potencial? O que faz, né, esses agentes? O que faz esses agentes? A CyberArk, ela trabalha hoje, descobre continuamente agentes de IA, fornece visibilidade, destaca agentes, né? E cada agente ele é enriquecido com contexto, propriedade, finalidade, status e permissão. Então, isso ajuda a entender, né, quem é responsável por cada um desses agentes, tá? Se vocês depois também tiverem curiosidade, dentro do site lá da CyberArk tem um, um link que depois eu vou passar para vocês, que vocês podem baixar, tá lá no GitHub, o projetinho lá para poder fazer esse discover dos agentes de IA, bem interessante, bem simples também de usar, tá? Desculpa, só voltando aqui. Então, aqui seria o que aquele primeiro pilar, né? Na identidade a gente chama de IAM, aqui nos agentes de IA a gente chama ali da parte de descoberta. O segundo pilar, que é o acesso seguro, né, dos agentes, que envolve o ciclo de vida ali, né? Como que toda a parte de IGA, né? Toda a parte de governança. Então, dentro da CyberArk, a gente, eu não vou descer aqui nesses detalhes, mas é como a solução da CyberArk funciona como uma plataforma de segurança de identidade para qualquer tipo de identidade, né? Falando com um gateway, né, de AI ali, um AI Agent Gateway, que fala com o MCP, seja o MCP nosso, seja um MCP externo ali, né? E fala com as aplicações, né? Fazendo essa questão. Então, assim, de forma bem genérica, né? Essa seria a parte da governança. E aí, a gente tem a parte do privilégio, né? Que seria a referência ali para a identidade humana, seria o PAN, né? Então, eliminar privilégio de legitimidade, reduzir a exposição, conceder privilégios mínimos, só quando é necessário, pelo tempo certo. Então, aqui é o controle dos privilégios dos agentes de IA, né? E, por fim, a questão da auditoria, né? Que é saber quem acessou, por que acessou, né?
quando acessou, né, por que acessou ali. A questão relacionada à questão do risco, né? Como eu comentei, antigamente a gente fazia análise de risco só para transação. Principalmente quem trabalha em banco e tal, se preocupava muito no transacional, esquecia um pouco dessa parte da identidade, né? Hoje a gente olha da onde executou, né? Por exemplo, um AI agent que está sendo executado de fora da tua rede, de fora do teu controle, né? Qual que é o risco iminente dele? Qual tipo de autenticação que ele deveria ter, né? Então, as regras que a gente chama de acesso condicional, elas podem ser aplicadas aqui para definir, né, como que você vai permitir essa condição, como que você vai tratar o risco, né, desses acessos. E aí, construindo um agente de IA com segurança em mente, né? Muito do que a gente falou aqui, né, relacionado a serviços de gerenciamento de segredos, LLM, suporte à rotação secreta, suporte a múltiplas Hum, integrações, fornecer suporte de agentes de IA usando, né, o Agent Guard, está muito relacionado ao que a gente tem hoje dentro das nossas arquiteturas, dentro das nossas soluções. Então, que era mais só para mostrar hoje o mercado. Tem muita gente fazendo agora só um pedacinho, fazendo de forma isolada, né? E a CyberArk, por ser uma empresa focada em segurança de identidades, ela olha para o todo, incluindo a parte dos agentes de AI. E aí, só para a gente fechar, eu acho que eu até me adiantei um pouquinho, mas a gente abre aqui para perguntas, mas são 3 pontos bem importantes, né? Como eu comentei desde o início, né? Segurança de agentes de IA é segurança de identidade, tá? Ela está relacionada tanto à identidade humana como à identidade de máquina. Agentes de IA são identidades de máquina que se comportam como humanos e as equipes de segurança devem começar agora. Então, assim, não é o futuro mais, né? Ela já está aí, já está implementado, já está disponível. Então, assim, tem muita forma da gente começar. E, assim, quem já está mais ali na área de segurança, já há mais tempo, também sabe que é mais fácil você trabalhar bem a base agora do que você ficar sanando gap de segurança lá na frente. Então, os gaps de segurança são muito mais difíceis de tratar, né? E fora o impacto para o negócio, para o dia a dia, né? Eu vejo hoje, e aí o pessoal fala assim: quando a gente fala do. Esquecendo um pouquinho dos agentes de AI que a gente falou aqui, né? Dando um passinho atrás ali, a gente fala ainda de segurança para IA generativa. Tem algumas coisas, por exemplo, que com a IA generativa você pode fazer qualquer coisa. Então, tem os riscos que não são ligados à tecnologia, né? É o risco que a gente chama social. Então, você vê o pessoal criando vídeo com a imagem, né? Ali, perfeito, ali de atores, né? De artistas ali, vendendo algum produto, né? E assim, a gente que está ali no dia a dia, a gente sabe, pô, isso aqui foi feito com inteligência artificial, mas nem todo mundo sabe. Então, é um risco social. O mesmo risco social que se aplica à IA generativa, dentro dos agentes de IA, isso a gente vai ter também, porque é o risco que você tem, né, de você ter um agente de IA mal protegido, por exemplo, e aí você ter os movimentos laterais, aí envolve toda a parte de engenharia social, né, a parte de segurança mesmo ali dentro dos movimentos para poder fazer os abusos ali dos agentes de IA. Então, isso vai acontecer e a gente tem que estar preparado. Era um pouquinho do que eu tinha para falar, né? Vou abrir aqui para perguntas, né, Manuel? Se alguém, não sei se eu não estou olhando o chat, hein? Deixa eu perfeito, ver aqui. perfeito, perfeito. Então, com isso, fantástico, Cláudia. Então, fica aqui. No caso, as equipes de matriz SOD, elas vão ter trabalho triplicado, né, a partir de agora, né? Porque definir uma matriz SOD de identidade humana já é um grande desafio. Imagina agora de um agent AI. E a questão do analytic behavior também, né? Vai ser mais um ponto de atenção que nós vamos ter que mensurar.
Legal, legal. Temos aqui a pergunta da Ariadna Holanda, né? Então, a Ariadna, obrigado pela sua participação. Ela diz assim: como as empresas podem identificar agentes de IA que já estão sendo usados sem aprovação? Ela cita Shadow AI. Uhum. Então, hoje existem. Desculpa, só primeiro eu vi que a Ariadne tinha falado que me segue aqui desde a época da CA, já faz tempo, hein, Ariadne? Já tem tempinho, mas eu fico feliz, assim, né? Já tem bastante tempo, né? Essas, como que você identifica, né? Eu até comentei aqui, tem uma ferramenta da própria CBA que você pode usar ali para poder identificar os agentes de IA, né? Ele faz. Vou mostrar aqui, acho que na tela vai ficar mais fácil aqui. E aí, respondendo a essa pergunta aqui. Só um segundinho. Deixei aqui, não. Aqui, ó. Essa é a página da própria CyberArk, e dentro da CyberArk, essa é uma forma, tá? Mas existe uma forma aqui, ó, de você fazer essa identificação aqui, ó, dentro da Discovery e Context, mas desculpa, eu acho que tá. Que tá aqui. Aqui, ó. Chama-se Agent Watch. Tá? É uma forma de um framework de observabilidade, tá? Para você ter insights dos agentes e como eles estão fazendo essa interação. Então, uma primeira porta ali para você fazer essa parte de discovery, para você fazer essa identificação. Várias ferramentas hoje, essa é uma ferramenta você pode baixar ali para fazer essa análise. A CyberArk tem outras ferramentas para poder fazer essa identificação ali como um todo, né? E que estão sendo utilizados. E aí eu vi também aqui, só complementando, além de você descobrir esse agente, fazer a classificação, a questão do privilégio, né? Dentro do processo, a ideia é que assim como as identidades não humanas, as identidades não humanas, elas não tenham o privilégio em si. Então, conforme a necessidade que você tem do agente de executar uma ação, aquele privilégio, a gente tem dois cenários, né? Um que a gente chama de just in time, que você faz a associação daquele agente a um determinado privilégio que já existe ali e concede aquilo por um determinado período, só na hora que ele vai executar. Ou a gente chama de zero standing, que você não tem nenhum privilégio e não é o agente, ele executa aquela ação, ele cria, né, temporariamente um acesso para você poder acessar e a tua permissão também é temporária. No momento que você termina a execução daquilo que o agente se propõe ali a fazer, toda aquela credencial e todo aquele acesso ele é excluído, mas você tem os registros ali no log, embora faça a exclusão ali desses acessos todos, né? E aí é assim que funciona no caso do menor privilégio para os agentes de AI, tá? Então eles podem ter a credencial própria ou não. Essa credencial ela pode ser criada no momento da execução. Então, principalmente quando o agente, vou dar um exemplo, quando o agente de IA ele precisa acessar uma AWS, uma Azure, né? E aí você pode ter essa credencial, por exemplo, criada temporariamente com o acesso que você realmente precisa. Terminou de acessar, esse acesso é apagado justamente para evitar o que a gente chama de movimentos laterais, que vão acontecer com os agentes de AI, né? Como também pode acontecer ali com qualquer outra identidade de máquina, né? E aí, respondendo também a parte do LGPD, né, no uso dos agentes da IA corporativa. A questão da conformidade dos acessos, ela é geral para independente dos agentes de AI. Hoje, com a questão da IA generativa, a gente já tem essa situação, né, de utilizar dados das pessoas e
Por isso que tanto quando a gente fala especificamente dos agentes de AI, a gente tem que pensar numa governança para a identidade humana e não humana, porque ela provavelmente ela pode estar vinculada e executar, por exemplo, um agente de AI pode executar em nome de uma outra pessoa. Então você pode ter acesso aos dados ali para execução, mas é a mesma coisa, o privilégio, você não pode extrair o dado, você não pode copiar a informação, né? Você define as mesmas regras que você tem hoje para as identidades humanas e não humanas ali, para quem você quer compartilhar, quem pode fazer uso desses dados, né? É mais ou menos a mesma forma ali, né? Deixa eu... Legal, legal. Tem mais uma aqui, mais uma pergunta da Ariadna. Qual é a melhor abordagem para gerenciar as identidades, né, privilegiadas de agente de IA? Devem ser tratadas como conta de serviços tradicionais ou como um novo tipo de identidade? Não, a gente tem hoje a forma de tratar. Então, a identidade humana, que é o usuário, normalmente ele vem das fontes autoritativas ali, né, RH, cadastro de terceiros, catraca, enfim, temporários ali, parceiros, né? E você tem as identidades não humanas, que estão relacionadas aos workloads, né, às máquinas, certificados, conta de serviço, e você tem os AI agents. Todos eles são tratados separados, mas se complementam entre si. Então, para gerenciar a identidade privilegiada, né, que é o caso dos agentes de AI, você vai ter que ter uma governança ali separada, porque a- é, embora tenha essa similaridade da questão dos privilégios que você pode conceder, você tem ações humanas, né, de quem pode executar, se for no caso tiver uma interação humana ali de usuário, né? Ou se for só a interação de uma conta de um serviço. Vamos pegar um exemplo, um chatbot, né? Uma URA, que a gente está substituindo, vai ser um agente de AI, e aí ela vai executar toda como se fosse uma identidade de máquina, não tem nenhuma relação com a identidade humana nesse caso, né? A gestão da identidade é sempre em cima da identidade de máquina nesse caso, né? Mas, obviamente, ela pode acessar que a gente chama como se fosse uma identidade humana também. Mas a gente já é tratado separado ali. Tem a descoberta, tem a catalogação, o que ele pode fazer, eles são gerenciados separados. Né? Às vezes, dentro da mesma solução ali, né, depende muito de vendor para vendor, tá? Eu falo ali como a CyberArk faz, né? A gente tem a console ali, que todas elas se conversam ali, mas a gente tem vendors que fazem isso de forma separada, tem vendor que só faz um pedaço, né? Vocês vão ver aí no mercado situações onde tem aplicativos que só fazem a parte do discovery, né? Enfim. Menor privilégio. Acho que a Isso. questão como aplicar o princípio do menor privilégio é um pouco do que eu comentei, né? São políticas, como você define hoje para o PAN ali, né? Para o endpoint, é, o privilégio que está sendo solicitado naquele momento. Então, a ferramenta que vai fazer esse controle do privilégio, ela tem que poder identificar o agente, quando você faz a programação do agente e define o que você precisa, naquele momento do teu agente, você tem que poder saber qual é o privilégio mínimo para executar aquela ação. Nem sempre, por exemplo, a questão do menor privilégio vai ser sempre necessária, né? Você nunca vai, por exemplo, imagina que ele precisa acessar a AWS para fazer alguma execução ali, né? E acessar alguma informação que está dentro da AWS, dentro da própria console. Você não vai dar o acesso completo para que ele possa lá e matar, por exemplo, o teu cadastro de AWS. Então, depende muito de como está catalogado aquele agente de AI. O que ele pode fazer? Então, você define o menor privilégio, né? E aí, por isso que o Zero Standing Privilege, ele é para isso, para você não necessariamente precisa ir lá e dar as roles que são built-ins dentro da estrutura da AWS. Eu posso ter um privilégio criado dinamicamente naquele momento com a minha necessidade.
e apagado ao final, entendeu? Não preciso ficar controlando, que nem no RBAC, que tem aquele monte de role, enfim, não é esse cenário, entendeu? Então, por isso que a gente usa o cenário do Zero Standing Privilege, né? A questão do risco, né, quando o agente de A possui privilégios elevados, né, abuso essencial, comprometimento malicioso, depende do tipo do teu agente, né? O que ele pode fazer? Se você dá autonomia para aquele teu agente executar uma determinada ação como um administrador, e ele pede e é aprovado, né? Enfim, você não aplica nenhum controle de regra para poder barrar isso, enfim, o risco é muito alto. O risco de executar uma transação com um privilégio muito alto, que você não identificou ali, principalmente na área financeira, eu acho, a questão da, da questão transacional de uma operação, entendeu? Eu acho que a questão do abuso comprometimento é muito alto aqui, né? Monitorar, a parte da monitorar, auditar as ações tomadas por agentes de A em tempo real. Aí eu acho assim, a gente tem uma solução hoje para auditoria, né? As empresas têm, e vários vendors também que trabalham aí com essa parte de auditoria, não é simplesmente você ter o log lá. É, principalmente com a questão dos agentes de AI, a forma de monitorar e auditar as ações, ela é completamente diferente. Eu não vou dizer completamente diferente, ela tem um passo a mais na questão do correlacionamento. Na verdade, você deixa de ter aquela informação estática ali, você tem que ter uma informação dinâmica, porque senão você não consegue identificar dentro das operações se foi um agente de AI que executou, ou se foi uma pessoa que executou, se foi uma aplicação que executou direto. Então, existem ações, políticas, regras específicas para monitoração de agentes de AI para permitir que você possa fazer a identificação dessas fontes. Então, eu acho que lá atrás a gente falava muito disso, da correlação dos eventos, tal, principalmente para a parte de é, defesa ali, mas assim, para os agentes, ela funciona muito mais como aquela monitoração de perímetro que a gente faz correlacionando a várias fontes ali, né? E aí tem que ser em tempo real, exatamente, porque o risco ela vai estar associado a eles, né? É isso. A parte de secret, eu não entrei em detalhes aqui, mas a gente também tem uma solução específica. A Cyberark comprou uma empresa há um tempo atrás, chamada Conjur, e ela trabalha com a parte toda de rotação de secrets. E quando a gente fala de secret, é qualquer secret que esteja embebido dentro de uma aplicação, dentro de um arquivo que está ali, mesmo uma chave que está dentro de um HSM, exposta dentro, por exemplo, dentro de uma pipe ali de CI/CD ali que você usou e ali e precisa rotacionar porque o processo ainda não está implementado. Então, a gente tem uma solução específica, aí não vou entrar em detalhes aqui, mas posso depois também mandar o link aí, Anderson, dessa solução específica para a parte de secret. Essa parte de secret, ela funciona, é bem legal, porque ela funciona junto com a nossa solução dos AI agents. Então, dentro de uma determinada ação que o próprio AI agent executa, né, e entra ali no MCP e faz uma determinada ação para acessar uma aplicação, você pode rotacionar o secret depois dessas ações. Então, a gente tem uma solução específica para secret, que é complementar ali com a solução ali dos AI agents, tá? Elas se complementam ali. Legal, legal, show de bola. Mais alguém, pessoal, quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Fiquem super à vontade aqui. Vamos aproveitar que a Cláudia Tachira. Eu vou colocar os links aqui depois.
dessas soluções que a gente tem, essas que vocês podem usar o Agent Watch, entrar lá, já baixar, como essa parte de Secret, eu vou colocar aqui também, mando para vocês, vou mandar o report da CyberArk desse ano, que eu acho que é bem legal, vale a leitura, nem que seja para olhar ali as mudanças, o que está vindo, né? E vocês vão ver que todos os reportes, independente do vendor, né? Independente do analista que estiver falando, todos vão falar de identidade, todos, né? E aí o agente de AI ele entra dentro desse contexto de identidade. Então, são dois temas que, se vocês olharem ali, os últimos 3 reportes, né, dos últimos anos, sempre relacionados à identidade, agentes de AI, né, essa relação de IA generativa com os agentes de AI, agent AI, e daqui a pouquinho vai surgir mais palavrinhas aí. Beleza, Legal? legal, boa. Tranquilo, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Podemos encerrar, só que antes de encerrar, temos alguns recadinhos aqui. Deixa eu reproduzir aqui para vocês. Alguns avisos rápidos. Esse foi o nosso último collab do ano, né? A partir do mês que vem, já vamos começar a preparar um material espetacular, né? Vai ser divulgado aí a partir de janeiro. E muito em breve vocês estarão recebendo os convites, né? De vários conteúdos super incríveis, como esses aqui que nós acabamos de receber da nossa engenheira de solução CyberArk, Cláudia Tachira. Além disso, também estaremos enviando a todos vocês a gravação, né? Caso algum colega de vocês aí no trabalho queira acompanhar, dar uma aprofundada no assunto, também fiquem super à vontade para mandar perguntas aí por e-mail, no nosso canal, no chat. Estamos aqui sempre à disposição para atender e ajudar. O tema identidade, como a Cláudia falou, é um tema universal e crescente em grande potencial. Então, aproveitamos aqui mais alguma vez, né? Ela diz também que vocês vão receber, através do e-mail, o link para a solicitação do certificado. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a nossa colega Lilian, ela vai estar esclarecendo. Então, sendo assim, pessoal, eu agradeço imensamente a vocês, a mais um webinar Collaborate Protect. Ano que vem tem muito mais, fiquem ligados e identidade é coisa séria. Obrigado, Cláudia Tachira, e às equipes Obrigada. que tornaram esse evento possível e um fantástico encontro de acontecimento e troca de informações. Até breve, um bom dia, um bom trabalho e bom almoço a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada. Falou. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, Manuel. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.